Como eu falei para vocês, a gente vai estar falando hoje agora de carcinoma gástrico, certo? Câncer gástrico. Nós vamos falar de alguns tipos de neoplasias gástricas e nós vamos falar de benignas e malignas, tá certo? Então, como eu falei, é muito importante que você anote tudo porque o câncer gástrico ele é o quinto câncer principal em mulheres e o quarto em homens, certo? Então, é muito importante que a gente saiba dessa patologia. Segundo a ordem de prevalência, né? Em homens a gente tem o de próstata, o de pulmão em segundo lugar, o de cólon e o de estômago. Então, próstata, pulmão, cólon e estômago. Então, o quarto em homens e o quinto em mulheres, porque vem mama, aí vem o cólon também, o colo do útero, que é a crescenta, o pulmão e aí sim o de estômago. Então, o quinto em mulheres e o quarto em homens, quarto prevalente. E ele é o quarto em homens, quinto em mulheres, e ele também tem algumas características muito peculiares. É por isso que a gente vai estudar esse câncer, tá? Na verdade, esse grupo de neoplasias, né? Que a gente vai estudar aí dentro da neoplasia de estômago. Beleza? Certo? Então, vamos falar primeiro dos tumores benignos, né? O que a gente tem de tumores benignos? A gente tem os pólipos. E os pólipos a gente vai ter três tipos principais e o importante da gente saber dos pólipos é se eles têm risco ou não de malignizar. Porque se tiver risco de malignizar, nossa conduta ela vai ser diferente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o pólipo glandular fúndico, né? Os pólipos de glândulas fúndicas, que eles não malignizam. Tá? Tem uma chance muito rara de malignizar. A mucosa gástrica ela é saudável. Eu tenho os pólipos hiperplásicos, que são os mais comuns, que também eles não malignizam, né? não são neoplásicos, e eles geralmente estão associados com gastrite crônica atrófica secundária a H. pylori, certo? Então eu tenho os pólipos de glândulas fúndicas, que não são os mais comuns, e eu tenho os pólipos hiperplásicos, que são mais comuns, que estão associados aí com a gastrite crônica hipertrófica associada à infecção por H. pylori, certo? Então, por exemplo, uso de AINES, tá? Que vai gerar também essa gastrite atrófica, melhor dizendo. E aí, esse daí é o pólipo mais comum, o mais associado a tudo. Lembra que quando a gente vê, ó, observação, todas as vezes que a gente vê uma úlcera no estômago, é necessário fazer biópsia das bordas da úlcera para a gente descartar a neoplasia gástrica. Sempre é essa a nossa conduta, independente de onde estiver a úlcera e principalmente se ela estiver em locais onde não são comuns. Então, se ela não estiver nem na curvatura menor, nem na região do antro píloro, nem no duodeno, então a gente sempre faz aí essa biópsia, certo? Para saber, porque tem sempre risco de malignização. Então, pólipos de glândulas fúndicas, que não malignizam, pólipos hiperplásicos, e eu tenho os pólipos adenomatosos, que aí sim eles têm risco de gerar aí o adenocarcinoma. Então, quais são os pólipos que têm maior chance de malignizar? São os pólipos adenomatosos, certo? Não são os hiperplásicos, nem os de glândulas fúndicas, são os adenomatosos. Isso que é importante da gente saber em relação aos pólipos, certo? Os pólipos eles são já achados comuns aí em cerca de 2 a 3% das endoscopias digestivas altas e é necessário que a gente faça a biópsia desses pólipos para poder descartar lesões malignas. Beleza? Certo, porque os adenomatosos eles têm risco de malignização. O que mais? Agora sim falando da neoplasia gástrica em si. Tá? Nós vamos falar alguns tipos. O principal tipo que a gente vai falar é o adenocarcinoma, né? Que ele dos cânceres de estômago, o adenocarcinoma ele é cerca de 95% de todos os cânceres. E os outros são linfoma, né? Ou de células estromais, aí são outros que a gente vai poder estudar também alguma coisa sobre eles. Quais são os fatores de risco para o paciente apresentar o adenocarcinoma? Um dos principais fatores de risco para o adenocarcinoma é justamente a infecção, ou então o antecedente de infecção por H. pylori, Helicobacter pylori, certo? Então, os fatores para o risco, a Helicobacter pylori. Quanto maior a idade e a idade avançada, então vai ser maior risco. A obesidade, o tabagismo, certo? A gastrite atrófica, como a gente falou, ela está associada ao aparecimento de pólipos, mas também está associada com o aparecimento também dos cânceres gástricos, certo? Então, a gastrite atrófica crônica também. Anemia perniciosa,
e a doença de Menetrier, certo? São os fatores de risco que a gente apresenta aí para ter o carcinoma gástrico, beleza? É a segunda causa de morte por câncer. A primeira causa é o pulmão. Então veja como é importante estudar câncer de pulmão e estudar câncer de estômago. É muito importante, tá? Muito importante mesmo. No Brasil é o quarto masculino e o quinto feminino. Mais comum em homens, cerca de 2 para 1, entre 50 e 70 anos de idade. E existem países onde esses cânceres eles são mais comuns, tá? Por exemplo, no Japão. No Japão tem maior incidência. Então, tríada aí dos fatores de risco. Homem com infecção por H. pylori, Helicobacter pylori e tabagista. Essa é a tríade dos fatores de risco que você vai ter que observar. Pacientes que fumam, que têm infecção por Helicobacter pylori e do sexo masculino. Beleza? Aí onde é que está? Os adenocarcinomas, eles têm uma localização anatômica preferencial. A maioria deles vai estar no terço distal, certo? Terço distal e no terço médio. Então, a maioria vai estar ele pode se distribuir em várias zonas e aí dependendo do tipo, a gente vai ver que tem o tipo difuso, o tipo intestinal e a gente vai estudar aonde é que eles vão estar localizados, certo? Tem zonas mediais ou distais e aí a gente vai ver, dependendo do tipo histológico, onde é que vai estar relacionado a maior zona para esses cânceres, quando a gente fala de classificação, tá? A principal classificação a gente fala daqui a pouquinho. Vamos estudar 3 classificações, tá? Tanta classificação é importante. Por quê? Porque ele é muito prevalente e mata muito fácil. Então nós temos que estudar minuciosamente. Do mesmo jeito que a gente estudou o de pulmão, nós vamos estudar o de estômago. Beleza? Então a gente falou dos fatores de risco, né? Que são os principais. E aí a gente vai falar das lesões pré-cancerosas. A gente falou dos pólipos adenomatosos, que eles são pré-cancerosos, e os outros pólipos aí, no caso, eles não vão ter tanto risco de apresentar a neoplasia. Já as úlceras gástricas, elas têm também um risco de apresentar câncer. Então, os pólipos adenomatosos e as úlceras gástricas são as lesões que a gente vai ter que pesquisar no caso de pensar que esse paciente poderia vir a ter um câncer. Certo? Quadro clínico. Paciente aí com câncer gástrico. Como a gente estudou, os pacientes que têm úlceras gástricas, geralmente eles são assintomáticos. E dói quando eles têm alguma alimentação. A mesma coisa pode acontecer aqui com esses pacientes. No início da sintomatologia, eles são, no início do quadro, eles vão ser assintomáticos. E se forem ocasionados por úlceras, então vai ter a mesma característica da úlcera gástrica. Agora, depois que o paciente vai passando o tempo e aí vai se instalando mais essa doença, ele vai apresentar dor epigástrica, pode apresentar perda de peso, certo? Vai apresentar, vamos dizer assim, hiporexia, náuseas e vômitos, certo? E pode apresentar doenças, uma alteração constitucional do próprio câncer. Então, fadiga, né? Pode ter sangramentos, então, hematêmese, melena. Tá? Mas são sinais muito, vamos dizer assim, pouco característicos, né? Lembra que quando a gente tinha um paciente que tinha dor abdominal, a gente poderia pesquisar doença do refluxo gastroesofágico se ele tivesse pirose, e aí, quando ele tivesse perda de peso, hemorragias ou algum sinal de alarme, a gente tinha que fazer uma endoscopia digestiva alta para poder descartar outras patologias? Então, é justamente isso. Você vai ter um quadro de dor abdominal que vai estar associado com sangramento, com perda de peso, com fadiga, certo? Você pode ter até uma massa abdominal. Então, esses quadros vão mostrar para você que você vai ter que fazer um estudo mais minucioso do quadro. Pode ser que você entre com a endoscopia digestiva alta e você veja lá a úlcera. E aí, quando você vê uma úlcera gástrica, biópsia da úlcera, certo? Então, vamos falar aí dos sinais de alarme. Como eu falei para vocês, pacientes que apresentam algum sinal de alarme tem que ser feita a endoscopia digestiva alta. Então, pacientes com perda de peso, com anemia, com sangramento, com história familiar de câncer gástrico,
E pacientes que são mais, têm mais idade, mais do que 50 anos, porque lembra que o câncer gástrico ele vai aumentando a sua incidência à medida que a idade vai passando. Então, pacientes com mais de 50 anos que tenham alterações desse tipo vão ter que marcar o nosso alarme para a gente poder pesquisar, certo? Fazer endoscopia digestiva alta. Existem outros exames que eu posso fazer, mas que não são específicos para o diagnóstico. Eles vão mostrar alguns sinais clínicos, certo? Por exemplo, a seriada gastroduodenal, ela vai estar alterada. Eu vou conseguir ver quando tem, por exemplo, alguma massa ou alguma coisa, até uma estenose, mas a endoscopia digestiva alta é o exame que nós vamos fazer em primeiro lugar. Então, paciente sintomático, sintomas aí inespecíficos, que são sintomas de alarme, eu tenho que fazer endoscopia digestiva alta, beleza? Mesma coisa que a gente estudou sempre em esôfago e em estômago. Pacientes aí que tem sangramentos, perda de peso, história familiar, maiores de 50 anos, eu vou fazer a endoscopia digestiva alta. No caso da doença do refluxo gastroesofágico, a gente falou para vocês o seguinte lá. Se os pacientes eles tiverem são maiores do que 40 anos, né? E tem algum sinal de alarme, eu já poderia fazer a endoscopia digestiva alta sem problema, tá? 40 anos com fatores de risco, eu já posso fazer a endoscopia digestiva alta. Agora, ter mais do que 50 anos já é um fator de risco para apresentar o câncer gástrico, certo? Mais do que 50 anos. Do mesmo jeito que se um paciente, lógico que a gente não está falando disso, mas se um paciente apresenta anemia e tem mais do que 50 anos, eu tenho que descartar um câncer de cólon. Não é isso? Pacientes mais de 50 anos que têm anemia, eu tenho que descartar um câncer de cólon. Tem que fazer o sangue lá nas fezes, tá? Presença de sangue nas fezes para poder descartar esse carcinoma aí de cólon, não é isso? Porque existe uma incidência grande aí dos pacientes maiores de 50 anos. Então, pacientes que têm mais de 50 anos, eles têm maior risco de apresentar câncer gástrico. Mas os fatores de risco na doença do refluxo gastroesofágico para apresentar, por exemplo, alguma patologia que não é a doença do refluxo, a gente pode pesquisar com endoscopia já em maiores de 40 anos. Maiores de 40 anos que tem algum sinal de alarme, certo? A hemorragia, a perda de peso, outras que não são características aí de patologias mais comuns. Beleza? Certo. Então nós falamos até agora sobre a epidemiologia e muito sobre a epidemiologia do câncer gástrico. Nós falamos das alterações que são pré-neoplásicas e falamos também das benignas. Certo? Nós falamos das benignas. Então a gente agora vai falar das classificações, beleza? Como eu falei para vocês, temos 3 classificações aí e uma delas é a mais importante. Então eu tenho a classificação de Lauren, eu tenho a classificação japonesa e eu tenho a classificação de Borman, tá? Eu vou dizer o que é importante você saber de cada uma dessas classificações, mas a gente vai ter que saber algo das 3. A principal vai ser a de Lauren. Então é por essa que a gente vai começar. Classificação de Lauren. Ela vai dividir os cânceres do estômago em 2 tipos, tá? O tipo intestinal e o tipo difuso. O tipo intestinal, agora isso é importante, muito importante, tá? O tipo intestinal é aquele que é bem diferenciado. Então ele tem as células que estão dentro desse câncer, elas são células que são parecidas às células do estômago, do próprio estômago. Certo? Então ele é bem diferenciado. Ele está associado ao aparecimento de cânceres em zonas endêmicas. Então, por exemplo, lá no Japão, que é uma zona que tem maior incidência de câncer, então esse tipo ele é mais comum. Geralmente acontece em pacientes mais idosos que apresentam fatores de risco para o carcinoma. Então, tabagistas, obesos, não é isso? Se apresentar algum fator de risco, a maior chance é o intestinal. Certo? Classificação de Lauren, tipo intestinal, é o bem diferenciado, que dá em pacientes idosos que têm fatores de risco e que estão presentes aí em áreas endêmicas. O principal tipo de metástases que faz esse tipo, o tipo intestinal, são as metástases hematogênicas, certo? Metástases hematogênicas. Beleza? Então, esse é o tipo intestinal. Quando eu penso no tipo intestinal,
eu tenho que pensar nos fatores de risco para câncer, aquilo que a gente falou. Tá? Pessoas mais idosas, que têm hemorragias, que têm perda de peso, a dor abdominal, certo? Então a gente vai pensar aí nesses pacientes, certo? Intestinal é isso aí. Agora, quem é o tipo difuso? O tipo difuso é aquele tipo menos diferenciado, anaplásico até, mal diferenciado, que está presente mais em mulheres. Lembra que o adenocarcinoma ele tinha maior incidência em homens, né? Já esse aqui, o tipo difuso, ele vai ter a sua maior incidência em mulheres, tá? E aí ele vai dizer que ele está associado a essas mulheres que são mulheres aí já mais jovens, tá? Mulheres jovens. O carcinoma ele é pouco diferenciado, então as células do próprio câncer, eles não parecem as células do intestino, do estômago, certo? Ele é mal diferenciado, anaplásico. E aqui ele vai ter disseminação principal transmural e linfática. Lembra que o tipo intestinal, ele tinha a metástase hematogênica. Já esse tipo difuso, ele tem transmural, a disseminação, e linfática, certo? Pacientes mulheres, jovens. Esse é o difuso. Anaplásico, bem mal diferenciado, que dá em pacientes jovens, sem a presença aí característica dos fatores de risco, né? E tem associação às metástases linfáticas e transmurais. Agora, uma coisa importante que pode aparecer na questão também é que existe uma relação importante entre esse tipo de câncer e os pacientes com sangue tipo A, certo? Os pacientes que têm o sangue tipo A, eles têm essa relação com esse câncer. Não quer dizer que todo paciente que tem sangue A vai ter maior chance a esse câncer, mas as pessoas que apresentam esse tipo de câncer, eles têm maior prevalência aí na relação com o sangue tipo A, beleza? Se eu tiver um carcinoma, um adenocarcinoma difuso, certo? Se eu tiver um adenocarcinoma difuso, o que é que eu tenho que fazer? Sempre o meu tratamento vai ser a gastrectomia total. Sempre vai ser total. Gastrectomia total, certo? Se ele for tipo intestinal, depende. Se ele for mais perto ali do antro píloro, eu posso fazer uma gastrectomia parcial. Mas se ele for mais alto, lá perto do cárdias, perto do fundo gástrico, então eu tenho que fazer uma gastrectomia total. Então, tumores do tipo adenocarcinoma intestinal, que sejam da região médio superior do estômago, eu vou fazer a gastrectomia total. Se for da região distal do estômago, eu faço a gastrectomia parcial. No caso dos tumores do tipo difuso, todos eles, independente da localização, a gastrectomia vai ser sempre total, certo? Então, essa é a ideia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Porque tem outros critérios que a gente vai utilizar também para poder fazer essa questão. Mas, inicialmente, de uma forma mais simples, aí, sem outras patologias associadas, a gente vai fazer aí a gastrectomia total nesses casos de difuso, beleza? Fique com isso na cabeça. Então, intestinal, associado a fatores de risco, homens idosos, que eles têm um carcinoma que é bem diferenciado e que ele dá metástase hematogênica, certo? E aí você tem o difuso, que é mulheres jovens, não está associado tanto aos fatores de risco, ele dá metástases transmurais, disseminação transmural e linfática, ele tem pior prognóstico e é tratado com gastrectomia total. E eu vou fazer linfadenectomia em D2. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Não se preocupe não, tá? Só jogando para o vento aí. O que é importante aqui é a classificação. Então a gente falou do tipo intestinal e do tipo difuso. Que mais? Pronto. Essa é a classificação principal, a classificação de Lauren. Agora eu tenho duas outras classificações que eu tenho uma coisinha de cada uma para falar para você, só para ficar na sua cabeça, tá? Essa que você tem que saber. Qual é que você tem que saber? A de Lauren. Agora, observação. Existe uma classificação japonesa. O que diz a classificação japonesa? A classificação japonesa, ela fala do câncer gástrico precoce, certo? Câncer gástrico precoce. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que o câncer gástrico precoce é aquele que está limitado à mucosa, certo? É aquele que está limitado à mucosa. A mucosa.
Agora, ele não leva em consideração se tem linfonodo ou se tem metástases, tá? O câncer gástrico precoce é o que está limitado à mucosa, mas não leva em consideração se tem metástases ou se tem linfonodo, certo? Importantíssimo. Isso é o que você tem que saber. Disso daí. Precisa memorizar os tipos? Não. Não faça isso, porque o que vai cair para você, que depende do tratamento, é a classificação de Lauren. O que ele vai perguntar, o que ele pode perguntar da classificação japonesa é qual é a definição de carcinoma, de câncer gástrico precoce. Então, é um carcinoma limitado à mucosa, independente de se ele tem ou não metástases ou linfonodos, certo? É isso daí a definição de câncer precoce, câncer gástrico precoce. E a classificação de Borman, certo? A classificação de Borman é a outra classificação que eu só tenho uma observação para fazer em relação a ela também. Eu vou até citar a classificação, mas eu quero que você memorize uma coisa importante dela, tá? Então, da outra japonesa, o que a gente tem que saber? Eu disse para vocês que o câncer precoce é que ele está limitado à mucosa, mas não quer saber se tem metástases ou tem linfonodos, certo? Não quer saber. É isso daí, não quer saber se tem metástases ou linfonodos. Se vai além da submucosa, ele já é avançado. Então, se não está depois da submucosa, ele é precoce. Mucosa e submucosa, precoce. Depois da submucosa, já é avançado. Agora, não quero saber se vai ter metástases ou se tem linfonodos. Na classificação de Borman, o que é que vai importante? Então, ele divide em 5 classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. Essa classificação de Borman, do mesmo jeito que a japonesa, ela fala da macroscopia desses cânceres, tá? Na classificação de Lauren, ela falava da histologia, né? Tipo diferenciado, pouco diferenciado, anaplásico, falava mais disso. Daí mostrava algumas características. Já nessa classificação de Borman, ele vai falar dos sinais macroscópicos. Você vai ver o tumor, tá? O tipo 1, ele é o polipoide, aquele polipoide. O tipo 2, ele é ulcerada, só que tem os bordes bem limitados. Você vê aí os limites dos bordes, o tipo 2. O tipo 3 é aquele que é ulcerado também, mas que você não vê o limite dos bordes. E aí, o ponto que eu queria que vocês ficassem aí na cabeça. Então, ó, do 1 até o 3, a gente tem pólipo no 1, e o 2 e o 3 são ulcerados, com bordes claros e com bordes pouco delimitados. O tipo 4 é uma coisa que a gente chama de linite plástica. O que é a linite plástica? É quando você tem um engrossamento da mucosa e submucosa ali, vamos dizer assim, um infiltrado mais difuso. Então ele tem aquela placa engrossada e endurecida. Isso é a linite plástica, certo? Placa reta, não é uma ulceração. É como se fosse uma infiltração difusa da parede do intestino, do estômago, melhor dizendo. Então isso é a linite plástica, certo? Linite plástica. E o 5 é o que não se engloba em nenhum. O que eu queria que você ficasse na cabeça? Ó? Eu queria que você ficasse na cabeça que o tipo 4 é a linite plástica. Isso que eu queria que você ficasse na cabeça dessa classificação, tá? Porque ele pode perguntar para você que a linite plástica é o tipo 3. Se ele fizer isso daí em alguma questão, pode ser que ele faça isso. Porque eu não vejo ele perguntando outra coisa disso daí. Então, da classificação japonesa, eu quero que você memorize que é limitado à mucosa submucosa, mas que independe se tem metástases ou linfonodos, para dizer que o câncer gástrico ele é precoce. E da classificação de Borman, eu quero que você memorize lá que a tipo 4 vai ser a linite plástica. Tipo 3 e tipo 2 é ulcerado e tipo 1 é o pólipo. Tá? Linite plástica. Se você ficar com a linite plástica, eu já fico feliz com isso daí. Certo? Então nós falamos das classificações. O que mais? O que mais que a gente tem que falar para você? Ó, a gente vai falar um pouquinho do estadiamento dele. Triste, mas a gente vai falar. Tá vendo que câncer é uma coisa complexa, né? Então tem que ir mastigando devagarinho. A gente falou até agora da epidemiologia, nós falamos que é o 4º em homens, o 5º em mulheres, né? A gente falou um pouquinho aí das incidências, a gente falou, dos fatores de risco, a gente falou das lesões pré-malignas que vão causar a neoplasia, a gente falou dos pólipos, a gente falou
das classificações das 3 principais. Eu falei da de Lauren, que é a mais importante, o tipo intestinal e o tipo difuso. Eu falei da classificação japonesa, que só tinha um pontozinho que eu queria que vocês memorizassem. E eu falei também da classificação de Borman, tá? São essas as coisas que a gente falou até agora. Agora eu queria falar para vocês do estadiamento, tá? O estadiamento. Quando a gente falar do estadiamento, a gente vai entender um monte de coisa, não tanto para o tratamento, mas para entender algumas coisas que vão deixar tudo claro, certo? Vai deixar Vamos falar do estadiamento para a gente entender outros pontos, tá? E vai ficar tudo mais claro na nossa cabeça. Então vamos lá. O estadiamento aqui do câncer gástrico é o TNM normal, que a gente tem o T, que é a invasão do tumor, a gente tem o N, que são os linfonodos, e a gente tem o M, que é a metástases. O M eu já vou dizer, ou tem metástases ou não tem metástases. A classe 5 de Borman é a que não se aplica a nenhuma delas. Tá? Perguntaram aí. Tá? Não é nem pólipo, nem é úlcera e nem é limite plástica. Aí você diz que é classe 5. Beleza? Vamos lá. Agora TNM. Ó, vou dar uma dica primeiro para vocês. Ó. Uma dica que eu sempre falo quando eu falo de TNM. O T é assim, para qualquer... Eu vou fazer uma regra e vou dizer, a regra sempre tem uma exceção, não é isso? Vocês lembram dessa regra? Que uma regra sempre tem exceção? Pronto. Coloque isso na sua cabeça, que vai ajudar muito. Isso me ajuda muito. Ó. Eu tenho T1, T2, T3 e T4. Geralmente é isso, T1, T2, T3 e T4. Presta atenção assim. Ó. O T1 é quando ele está bem pequenininho. Geralmente ele está limitado a mucosa e submucosa. E aí depende do órgão. Tem órgão que não tem muscular da mucosa, certo? Quando ele já invade a muscular, ele já é T2. O T3 é aquele que já invadiu toda a parede do órgão, mas não chegou na serosa. Isso é sempre assim, viu? Ou qual não é assim? Sabe qual não é assim? O esôfago, porque o esôfago não tem serosa. Então ele invade a parede do órgão, mas não chega na serosa porque não tem serosa. Então T3 ele vai até a serosa ou a adventícia do órgão, né? Ali. E o T4 é aquele que já atinge os órgãos vizinhos, tá? Ou ele tem metástase linfonodal, atinge os órgãos vizinhos. Esse é o T4, então é em relação à profundidade do tumor. T1, limitado à mucosa e submucosa. T2, ele já infiltra a muscular. T3, ele está até a serosa. E T4, ele já invade órgãos e estruturas importantes. Certo? Então, isso daí é para qualquer coisa. E agora, lógico, isso é uma regra que tem exceção, né? Sempre vai ter alguma coisa que você vai ter alguma modificaçãozinha. Mas a ideia fundamental é essa, do TNM é essa. Agora, os linfonodos, para o caso gástricos, têm uma importância que é muito parecida com a do pulmão. Lembra que o pulmão, a gente tinha os linfonodos que eram já próximos ao pulmão, a gente tinha os linfonodos que eram na tráquea, e a gente tinha linfonodos à distância. Lembra disso que o câncer de pulmão era assim, que a gente fazia o N, que tinha N1, N2 e N3? Aqui acontece parecido também no gástrico. Lá perto do estômago, então a gente tem os linfonodos que estão nas curvaturas. Ó. Eu tenho ali na curvatura menor, na curvatura maior, ali próximo ao estômago. Então eu vou ter aí mais ou menos o quê? Uns 3 linfonodos, 3 cadeias de linfonodos, né? Então é isso aí, perto do estômago. Eu também vou ter os linfonodos que estão nos vasos ali próximos ao estômago. Então, nos vasos gástricos aí, ó. Certo? A gente vai ter nos vasos próximos do estômago, né? Vasos mais superficiais ali da parte, vamos dizer, mais anteriores, superficiais não, mais anteriores ali da parte do abdômen, né? Então esses vasos aí vão ter as cadeias D2, tá? N2, né? Então esse N2 vai ser esses vasos aí, esses linfonodos nos vasos. Então eu vou chegar aí a ter uns 6 cadeias até aí. Certo? Agora, quando estão lá atrás, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho a aorta descendente, eu tenho os vasos lá do fígado, né, lá atrás, né, do baço, que estão por trás, né? Então, esses que estão mais profundos, se atingem essas cadeias mais profundas, aí eu digo que é N3, certo? Então, N1 superficial do estômago, N2 nos vasos ali próximos ao estômago e N3 naqueles vasos de grande calibre que estão ali por trás do estômago e mais próximos ao fígado. Então, eu vou dizer que é N3. Beleza? Pense mais ou menos assim. Porque não adianta, a não ser que você queira memorizar o nome dos vasos, aí fique à vontade. Você pode fazer o que você quiser. Mas a lógica é essa. A mesma coisa do pulmão. É simples quando eu entendo o pulmão, né?
Pulmão, o que está próximo ao pulmão é N1. Se está na tráquea, N2 e está lá distante, N3. Tá? A mesma coisa aqui. Próximo ao estômago, N1. Perto dos vasos do estômago, aí, já mais afastado do estômago, N2. E lá atrás, nos vasos aí, aorta, cava, porta, já vai ser mais N3. Tá certo? Então é mais ou menos isso. E aí pode chegar até ter mais de 15 linfonodos aí nesse N3. Certo? De 7 a 15, mais ou menos. E até mais do que 15, né? Depende do tipo de vaso também. Beleza? Então é mais ou menos isso daí. Agora, vamos lá. Quando você vai tirar os gânglios, o que é que você tira? Quando você tem aí? Você tem o acometimento do estômago, você tem a metástase, ali você tem tudo. O que é que você tira de linfonodo? Você faz a gastrectomia, né, que pode ser parcial ou total, dependendo de onde estiver, e você faz a linfadenectomia. A linfadenectomia é em D2, ou seja, você vai tirar os gânglios que estão próximos ao estômago e dos vasos próximos, mas não vou tirar os paraórticos, né, os perto da cara. Não vou tirar esses gânglios lá de trás, não. Só tiro a nível de N2. E aí eu digo que esse nível aí de N2 eu chamo de D2. Quando eu vou fazer a linfadenectomia, eu digo que eu estou fazendo a linfadenectomia em D2, tá? Que é o nível N2, tá? É a mesma coisa. Então eu faço a gastrectomia mais a linfadenectomia em D2. Por que eu não faço em D3? Não tiro tudo? Porque viu que a morbimortalidade é muito alta desses pacientes que tira tudo. E por que eu não faço então em D1, que seria o primeiro lá próximo ao estômago? Porque foi visto que não tem muita efetividade. Então nem eu faço no 1, nem eu faço no 3. Eu faço no 2, na metade. Tiro dos estômagos e tiro os dos vasos próximos ao estômago. É isso que eu vou fazer, tá? Então o tratamento é este, meus queridos. Pronto. Agora, pense aí junto comigo agora. Pode ser que você tenha um câncer gástrico que seja muito grande. E aí que você retire e ainda sobre, né? Ainda sobre pedaço, porque você não vai tirar o estômago. Pode ser que você não possa tirar, né? Se for um T4 aí, que você ainda sobre tumor visível na cavidade abdominal. Então é importante a gente saber aí essa nomenclatura cirúrgica. Se eu corto o tumor, retiro lá com os bordes livres e mando para o anatomopatológico, e eu vejo aí que os bordes do tumor eles estão livres, não atingir os bordes, então eu vou dizer que esse tumor, essa ressecção foi R0, porque não deixou nada, nem microscópico, nem macroscópico, não ficou nada lá. Ou seja, quando eu tirei, não ficou nada, não restou nada do tumor na pessoa. Então, R0. Se eu tirei todo o tumor macroscópico, então olhei assim, não tem mais nada macroscópico. Mas quando eu olhei no microscópio, ele atingiu os bordes, então ele sobrou tumor microscópico. Eu vou dizer que é R1. Agora, se eu tirei o macroscópico, que ainda ficou macroscópico, aí é R2, certo? Então, R0 nem fica macroscópico, nem fica microscópico. R1 não fica macroscópico, mas fica lá o microscópico. Quando eu olho no microscópio, então existe tumor residual microscópico que eu não vejo a olho nu na cavidade lá. E se for R2, significa que não deu para tirar o tumor todo. Que aí ele invadiu o esôfago ou invadiu algum órgão vizinho ali que aí eu não pude, ou algum vaso importante que eu não pude retirar o tumor todo. Certo? Então, R2 é que sobra tumor macroscópico. R1 sobra tumor microscópico e R0 não sobra nada, nem macroscópico e nem microscópico. Pronto. De estadiamento, o importante você saber é isso aí, tá? Beleza. Qual é o tratamento então? O tratamento, eu já sei. O tratamento cirúrgico do adenocarcinoma. Se eu tenho que fazer o tratamento cirúrgico com margem, certo? E a linfadenectomia em D2. Se o acometimento é distal, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a gastrectomia subtotal, parcial. E se o acometimento é proximal, eu faço a gastrectomia total. A não ser que seja um tumor do tipo o quê? Difuso. Se for tipo difuso, eu já tiro gastrectomia total lá, tudinho, não deixo nada. Tá? Tratamento curativo é a ressecção cirúrgica. Certo? E aí a linfadenectomia em D2. Beleza, meus queridos? Entendido até agora?
Então vamos fazer algumas questões aqui para a gente não ficar só falando, né? Porque falar é fácil. Quero ver fazer questão. Vamos lá. Ó, câncer gástrico, 45. Se você não tem as questões, meu querido, vá aqui na minha bio. Sai um pouquinho da live, só um instantinho. Vá lá na bio, clica lá naquele linkzinho azul ali perto da minha foto e vai aparecer as questões ali para você baixar. Fica à vontade, pega as questões e vamos embora. Vamos fazer questão. 45, diz assim. Define-se como carcinoma gástrico precoce. Letra A. Limitado à mucosa e submucosa com um linfonodo não contaminado. Letra B. Limitado somente à mucosa e sem envolvimento de linfonodo. Letra C. Limitado à mucosa e submucosa, independente do estado do linfonodo. E letra D. Limitado à parede gástrica, sem invadir a serosa ou órgãos vizinhos. E aí? Qual é? Letra A, B, C ou letra D? Qual é que você marcaria? 45. Ele quer saber o que é câncer gástrico precoce. O que é que a gente está falando? A gente está falando da classificação japonesa, que eu defini para vocês, câncer gástrico precoce. E aí eu quero saber agora qual é a alternativa correta. Letra A, B, C ou letra D? E aí? O que é que você me responde? Muito bem. É um câncer limitado à mucosa e submucosa, independente do estado do linfonodo e da metástase. Não importa. Câncer gástrico precoce, limitado à mucosa e submucosa. Letra C. Beleza? Agora vamos lá. Questão 12. Letra C, letra C. B não. A B diz o quê? Limitado somente à mucosa, sem envolvimento do linfonodo? Não. Precoce é independente do linfonodo, se está na mucosa e submucosa. Letra C. Tá? 12, vamos lá. Diz assim, ó, homem de 55 anos de idade, há 6 meses apresenta dor epigástrica que piora após a alimentação. Aí eu vou pensar. Se eu pensar inicialmente, eu vou dizer assim, ó, dor epigástrica que piora a alimentação, pode ser uma úlcera, né? Mas na úlcera não tinha nada, né? Não doía não, só doía quando se alimentava. Já tinha dor aqui antes. Vamos lá. Com períodos de acalmia, relata emagrecimento de 6 quilos, ó, sinal de alarme. Esse homem tem 55 anos com perda de peso. 6 quilos no período inicial, ó, peso inicial de 80 e possui, ó, nesse período, que foi de 6 meses, perdeu 6 quilos em 6 meses. Não é comum você estar perdendo peso. Então o que foi que aconteceu? Ele tem dor que piora com a alimentação, perda de peso e tem mais do que 50 anos. Ó, fatores de risco aí. Ao exame das mucosas está descorado, ó. Sinal aí que pode ser uma anemia, né? Refere dor moderada à palpação profunda do epigástrico, sem sinais de peritonite. A endoscopia digestiva alta demonstra lesão na incisura angulares. Ó, incisura angulares é o seguinte, ó, você tem aqui o estômago e tem a curvatura menor. No finalzinho da curvatura menor tem uma dobrazinha. Essa dobrazinha é a incisura angulares. É isso que a gente está vendo aqui. E olha que coisa horrenda. A imagem aí, se você está vendo, você está vendo essa imagem horrenda aí. É uma úlcera com bordes mal delimitados, né? Toda feiosa. O que é que eu tenho que fazer? Uma úlcera gástrica, e ainda mais feia desse jeito. Qual a conduta? Letra A, pesquisa de Helicobacter pylori. Letra B, antrectomia e gastroduodenostomia. Letra C, tratamento com bloqueador de bomba de prótons. Ou letra D, biópsia endoscópica dos bordos da lesão. E aí? O que você vai fazer? Você já vai dizer, não, isso é um câncer, vou tratar. Ou vai dizer, não, isso é só uma úlcera simples, vou pesquisar Helicobacter pylori. Ou você faz a bomba de prótons, porque é aí tratamento de úlcera, ou você faz a endoscopia com biópsia. O que é que você faz? Letra A, B, C ou letra D? Como eu falei para vocês, toda vez que o cara vê uma úlcera gástrica estranha, principalmente aí em zonas que não são mais comuns, e também com características de malignidade, você vai fazer a biópsia dos bordes da lesão. Letra D é a correta, tá certo? Resposta letra D. Tá vendo que é fácil? Agora é fácil, né? Vamos lá. Continuar aqui com a nossa história. 23. Em relação aos tumores estromal... Ah, não. Isso aí a gente não sabe. Temos que falar. Mas vamos ver se tem... Deixa eu ver aqui. Tumor estromal, né? Vamos fazer a outra. Depois a gente volta nessa daí. Lembra de voltar nessa. Vou marcar aqui pra gente voltar. Certo? Então essa daqui era 23. Ó. A 23 a gente vai fazer depois. Porque ele fala de tumor estromal e a gente não falou ainda. Mas vamos falar a outra que fala de adenocarcinoma. Vamos ver se a gente consegue fazer. Diz assim, ó. Com relação ao câncer gástrico, é correto afirmar que, letra A, a forma intestinal do adenocarcinoma está associada com maior frequência à atrofia da mucosa gástrica. Letra B, a forma difusa do adenocarcinoma tende a ocorrer em pacientes mais idosos. Letra C, linfomas não Hodgkin apresentam cerca de 30% dos tumores gástricos malignos. Letra D, os leiomiosarcomas ocorrem com maior frequência em jovens do sexo feminino.
apresentando quase sempre crescimento intraluminal proeminente. E letra E, os tumores carcinoides associados à anemia perniciosa localizam-se principalmente na região antropilórica. Eu vou falar algo dessa questão, dá para a gente responder com o que eu vou falar, porque a gente não falou ainda dos outros tumores, mas eu vou dar alguns pontos aí, tá? Antes da gente falar em outras coisas. Já dá para você responder. O correto você já sabe o que é. Então responda aí. Essa daqui é qual? Letra A, B, C, D ou letra E? Não vá para o que você não sabe. Aqui está a resposta clara do que você sabe. Então qual você responderia aí em relação ao câncer gástrico? Letra A, B, C, D ou letra E? Nossas respostas se limitaram, né? E aí? A, B, C, D ou letra E? Ó, vou ver a D aqui. Ó. Os leiomiosarcomas, os sarcomas, eles não têm crescimento intraluminal, eles têm crescimento extraluminal, certo? Então a letra D está errada por causa disso daí. É extraluminal o crescimento dela. Os linfomas não Hodgkin apresentam cerca de 35% de tumores gástricos malignos. A gente falou o quê? Que 95% era adenocarcinoma, não foi isso? E 1% era GIST, os linfomas. Então, tá errado. Né? Letra C está errado. 95% é adenocarcinoma. Letra B diz que a forma difusa do adenocarcinoma tende a ocorrer em pacientes mais idosos. Está errado, porque era em jovens sem fatores de risco. São anaplásicos, pouco diferenciados, e também estavam associados com, geralmente mulheres, né? Com o grupo sanguíneo A, era isso? E davam metástases linfáticas e transmurais, disseminação transmural. Então, letra B está errada. A forma intestinal do adenocarcinoma está associada com maior frequência à atrofia da mucosa gástrica. Beleza, a gente falou sobre isso, né? Então, letra A. Certo? Ó, essa daqui dá pra gente fazer também, 25. Vamos fazer aqui. Ó, já fiz a 45, a 12, a 3 e vamos fazer a 25 agora. Vamos lá, eu vou marcando aqui as que a gente vai fazendo, que aí para depois para voltar na outra, né? Então, assim, em relação ao adenocarcinoma gástrico, a sinal alternativa correta. Conforme a extensão da linfadenectomia para o tratamento cirúrgico do adenocarcinoma de estômago, a ressecção gástrica, AD2, envolve os linfonodos de drenagem primária, N1, e os de tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, hepática comum, esplênica, do ligamento hepatoduodenal, intracavo aórticos e raiz do mesentério. Ó, já vou logo falar dessa daí, ó. Intracavo aórticos, ó, entre cava e aorta. O que eu falei para vocês? Que quando era lá atrás, tem outras aí também, mas esse vai chamar a atenção da gente, vai saltar os olhos, né? Quando é lá atrás, então não é D2, ela é D3, né? Lá atrás é D3, não é D2, certo? Então isso daqui, intracavo aórtico, já é D3, tá? Não é D2. Então lembre que D2 são os vasos que estão próximos ao estômago. Não são aqueles vasos ali retroperitoneais, né? Não são os linfonodos aí retroperitoneais, certo? Então tá errada essa letra A. Letra B diz que a drenagem linfática do estômago está intimamente ligada com a do baço. Cerca de 40 a 50% dos pacientes com câncer gástrico apresentam doença linfonodal no hilo esplênico. Portanto, justifica-se a esplenectomia profilática rotineira para ressecções curativas de adenocarcinoma gástrico. É brincadeira, né? Eu falei para vocês em algum momento que a gente fazia esplenectomia profilática. Isso não existe. Isso aí é loucura total. Letra B, equivocada. Certo? Letra B, equivocada. Letra C, segundo a classificação de Lauren, ó, classificação de Lauren era a principal classificação. O adenocarcinoma gástrico tipo difuso, que dava em mulheres jovens, sem fatores de risco, né? Comete pacientes mais idosas. Eita, já começou errado. Idosas não, meu amigo, é jovens. Pode estar associado ao tipo sanguíneo tipo A, aí sim, localizada frequentemente no corpo e fundo gástrico. Determina metástase por disseminação linfática e transmural. Histologicamente, tende a ser mal diferenciado. Qual foi o erro aqui? Idosos. Então, letra C está errada. A gente tem A errada, B errada, C errada. Letra D. A tomografia por emissão de positrons, o PET scan, está rotineiramente indicado para o estadiamento pré-operatório do câncer gástrico, devido ao elevado risco de metástases ósseas precocemente identificadas nos estadios avançados no carcinoma do estômago. Também, nada que ver, né? Nada que ver. Certo. Letra E. Os fatores de risco associados com o desenvolvimento do câncer gástrico comprometem a infecção por H. pylori e Helicobacter pylori, idade avançada, obesidade, tabagismo, gastrite atrófica crônica, anemia perniciosa e doença de Menetrier. Falei para vocês exatamente isso. Então essa daqui tá um desenho,
Se você quiser escrever fatores de risco, são esses daí, tá? Perfeito aí. Todos os fatores de risco, a gente falou sobre isso. Resposta letra E. Já fiz a 25, então vou marcar aqui. 25, 3, 12 e 45. O que mais? Vamos mais? Deixa eu ver se dá pra... esse aqui dá para fazer também. Em relação ao adenocarcinoma gástrico, é correto afirmar que, letra A, a classificação de Borman, Borman. O que foi que eu disse para vocês? A Borman 1 era pólipo, Borman 2 e 3 eram úlcera. Borman 4, limite plástica, e Borman 5 sem identificação. A diferença do 2 para o 3 é que o 2 tinha bordes bem delimitados e o 3 aí mal delimitados. A classificação de Borman é útil para a descrição dos achados endoscópicos. O tipo 3 dessa classificação corresponde à limite plástica. Cagou. Errado. Letra A está errado. O tipo difuso da classificação de Lauren é mais frequente em mulheres. Difuso, certo? É pouco diferenciado, beleza. E tem relação com o grupo sanguíneo A. Perfeito. É isso aí. Tá certíssimo. Vamos ver mais. Diz assim, o tipo intestinal da classificação de Lauren é um tumor bem diferenciado. Certo. É composto de células de anel de Sinete. Essas células de anel de Sinete são as células o quê? Anaplásicas, do tipo difuso. Então tá errado. Tipo anel de Sinete é anaplásico, é difuso, tá? Então tá errado. O intestinal não é assim, não. E sua diversidade é principalmente transmural linfática, tampouco. É hematogênica, hematológica, né? Letra C, errado. Que mais? Na classificação do TNM, o T apresenta a invasão da parede, estendendo-se T1, o tumor que invade a camada muscular própria. Não, esse é o T2, não é o T1. Tá vendo que serviu, né? Ó, estadiamento foi bom aí. Letra E, a gastrectomia total ou subtotal com linfanectomia em D1. D1 não, meu amigo, D2 é o tratamento padrão para o adenocarcinoma gástrico localmente avançado sem metástase à distância. Então, esse aí é D2, linfanectomia em D2. Tá errado. Então, a resposta certa é a letra B. Massa. Deixa eu ver se dá pra gente fazer aí. Ó, essa dá pra fazer também, hein? Muita dá pra fazer. Que massa. O 29 a gente fez e vou fazer a 1. Mulher de 65 anos de idade com queixas de epigastralgia há 3 meses realizou endoscopia digestiva alta com achado de lesão ulcerada de 2,2 centímetros em fundo gástrico. Ó, fundo, lá no fundo. Fundo gástrico. Nada a ver, né? Curvatura menor, duodeno, ali antropíloro, onde tem mais. Agora, fundo gástrico não é uma região muito normal de ter a úlcera. O mais normal é na curvatura menor. Então, estranho, né? Grande, ó. Relato anatomopatológico confirmou adenocarcinoma gástrico indiferenciado. Então, é o tipo difuso, né? Com células de anel de Sinete, tipo difuso. Tomografia computadorizada mostrou somente lesão gástrica sem metástases. O que a gente tem que fazer? Se é o tipo difuso, eu vou fazer o quê? Gastrectomia total com linfadenectomia em D2. Se fosse indiferenciado, também seria total, de todo jeito. Tá? Então, a letra A, porque lá em cima, né? Proximal, é gastrectomia total. Resposta letra A. Já fiz a 1. Beleza. Deixa eu ver se dá para fazer. Essa daí dá para fazer também. Estamos quase terminando a primeira parte. A gente vai, daqui a pouco a gente fecha e faz a segunda parte dos outros tumores, né? Dos 5% restantes. Paciente de sexo feminino, 59 anos, é encaminhado ao hospital universitário por apresentar queixas de dispépticas há 13 meses, com piora progressiva e não responsiva a sintomáticos. Foi identificada a realização de endoscopia digestiva alta, que demonstrou lesão ulcerada com bordes não bem delimitados. Lesão ulcerada com bordes não bem delimitados em corpo do estômago, submetida a biópsias, demonstrou adenocarcinoma difuso. Ele quer saber qual a classificação de Borman, tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. E aí? Diga aí, Borman 1, 2, 3 ou 4. Ele é ulcerado, só que mal delimitado. Fácil demais, meu Deus. Se a gente soubesse disso na hora da prova, era bom demais, né, não? Se eu não esquecesse nunca dessas coisas. Ai, meu Deus. Abençoa para que a gente não venha esquecer, né? Venha ficar na cabeça aí, a memória de trabalho venha durar uns 10 anos. E aí, Borman 1, 2, 3 ou 4? Qual era? A 1 era a polipóide, a 2 era bordes bem delimitados e ulcerado, e a 3 era mal delimitados. Então, Borman 3. A Borman 4 era limite plástica, então tem que ser 3, né? 48, letra C. Pronto. Tô fazendo quase tudinho. Eu acho que não vou fazer mais de adenocarcinoma não, senão vocês não vão ter para brincar. Vou fazer só essa aqui porque a gente falou, né? A última, aí pra gente depois ir pra nossa
segunda parte da live, tá? A gente ainda tem uma segunda parte que eu vou fazer pelo menos umas 2 questões com vocês e vou falar dos outros tipos de câncer. 43. O estômago é a sede de tumores malignos e menos frequentemente neoplasias benignas. O adenocarcinoma é o tipo mais comum da neoplasia maligna do estômago, 95%, né? Uma vez estabelecido o diagnóstico, a ressecção cirúrgica se impõe. O estudo de linfonodos dissecados e acometidos permite a classificação segundo a proposta da UICC. Marca a correta. Aí essa questão é meio decoreba, mas importante. Importante não, né? NX, sem linfonodos regionais acometidos? Não. Quando tem X, quer dizer que eu não consigo medir se tem ou se não tem, certo? Então a letra A está errada. N0, linfonodos regionais não estão disponíveis para classificação. Isso aqui é NX. Ele colocou N0, ele trocou. A letra A era para ser N0 e a letra B NX. Então, letra A e letra B estão errados. Vamos ver. Letra C. Eu falei para vocês que N1 era mais ou menos aí uns 3 linfonodos. N2 era de 3 a 6, quase isso daí. N3, aí eu tinha N3A de 7 a 15 e N3B de 15 para cima, mais do que 15. Então vamos ver o que está certo aqui. Ó. N2 de 3 a 6 linfonodos regionais acometidos. Pronto, é mais ou menos isso. Então N1, mais ou menos aí, de 1 até 3. N2 de 3 a 6. N3 de 7 até 15 é 3A. E de mais do que 15, 3B. Então, resposta correta, letra D. 43, letra D. É triste, decorativo, não tem o que você fazer, né? Não tem nem o que falar, né? É só decoreba. Beleza? Vamos parar aqui um pouquinho a live? A gente para e a gente já volta. Não se perca no meio do caminho, tá? Só vou fechar um pouquinho a live e a gente já volta. Porque a live do Instagram só pode ter 1 hora. E a gente tem um pouquinho mais para falar para vocês em relação aos carcinomas gástricos. Beleza, galera? Então, espera aí. Vou sair e vamos voltar. Beleza? Um instantinho só. Você que está no YouTube aí, a gente deu uma pausazinha e a gente já vai voltar agora. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre esses carcinomas. Certo? Beleza? Vamos esperar todo mundo voltar e a gente vai falar do linfoma e do tumor estromal. Certo? Duas coisinhas sobre isso daí para que a gente possa terminar a nossa live. E aí faz umas 2 questões mais e a gente termina. Prometo. Eu não quero nem fazer muita questão, senão vocês vão ficar sem questão para fazer só. Vou deixar as questões aí, só vou fazer só a 23, que a gente volta lá para falar dela. Beleza? A gente faz ela e a gente termina. Pronto. O que a gente tem para falar aqui? Ó? Vamos falar agora sobre os linfomas gástricos, certo? Os linfomas. A gente falou que esses linfomas e os tumores estromais, eles são menos do que 5%, né? Porque 95% era lá o adenocarcinoma e esses aí são menos do que 5%. Beleza? Vamos esperar aí um pouquinho o pessoal entrar e a gente já volta. Então, até agora, nós falamos do adenocarcinoma, que era o principal. Passamos 1 hora falando do adenocarcinoma e fazendo questões. E agora, em mais ou menos uns 15 minutos, eu espero, ou menos, a gente vai falar do linfoma e do tumor estromal. Certo? Você que está meio perdido aí, se ache. Tá? Vamos lá. Vamos terminar aí para a gente poder estudar mais, né? Vocês vão estudar mais aí e eu vou descansar, porque eu já não aguento mais. Estou desde manhã cedinho. Já estou nas últimas já. Mas é muito bom. Assim, eu gosto muito de fazer live. Ajuda muito a estudar. É muito bom, eu gosto muito. Certo? Todo mundo aí já? Muitos se perderam pelo meio do caminho. Estou vendo aqui já. Os números não mentem. Mas tá aumentando. Vamos lá, vamos continuar então. Não vamos esperar mais não. Ó, linfoma...
Alguém soltou uma mandinga. Quando eu disse, não vamos esperar mais não, aí deu um travamento na garganta aqui. Então, o linfoma malte, certo? O linfoma gástrico. Ó, observação. Aí eu tô vendo aqui gente falando do grupo. Nós temos um grupo de estudo direcionado para o Revalida. Como é isso, Rafael? Esse grupo é um grupo que nós montamos, tá? Eu montei para que pudesse auxiliar as pessoas que têm dificuldade de se organizar para estudar, tá? O intuito do grupo não é ensinar nada. O intuito do grupo é organizar o seu estudo, porque o estudo depende individualmente de cada um, né? Todo mundo tem que estudar, não tem como, não tem segredo nenhum. É esforço, o que você atinge é no esforço. Uma hora você vai conseguir, né? O seu cérebro, Deus fez ele perfeito, e uma hora você vai aprender, não tem jeito. É o que eu falo sempre. O resultado final sempre é a aprovação. Se você não desistir, você vai chegar na aprovação. Vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes você vai fazer. Se você persistir fazendo o que você tem que fazer, você vai aprovar. Não tem outro. É como na insuficiência cardíaca. Olha o exemplo. Você pode ter hipertensão arterial, pericardite e tal. Se você não morrer antes, você vai terminar na insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a via comum, resultado de todas as alterações cardíacas. É a mesma coisa conosco aqui. Eu sei que o exemplo é meio bizarro, mas a via comum do resultado do nosso estudo vai ser a aprovação no Revalida e o CRM. Não tem outra história. Se a gente fizer o Revalida agora e não passar, você vai ficar triste, né? Primeiro você fica triste, você chora, você xinga aí, né? Xinga a prova, diz que foi injustiçado, tudo. Aí depois, no outro dia já, ou 2 dias depois, você já tem que voltar, sentar a bunda na cadeira e voltar a estudar. Não tem segredo, é estudar. Não tem pra onde, galera. Se eu não passar, não se preocupe não. Vai acontecer exatamente isso que eu tô falando com vocês. Eu vou sentar, vou ficar triste, vou chorar, vou ficar uns 2 dias aí sem dar notícia, depois eu vou voltar a estudar e vou fazer o outro. Faço o FMT, faço alguma coisa. Mas é a via comum, tá? Não tem segredo. A gente vai passar quando nós estivermos capacitados para poder passar. Tá? Então é só estudar. Vamos estudar que a gente consegue. O intuito do grupo é poder fazer você, então, no mínimo de tempo possível, adquirir o máximo de conhecimento que você precisa. Quer ver? Lá no grupo, o cronograma da gente é de 8 semanas. Impensável, né? Como é que você estuda todos os temas de medicina em 8 semanas? Pronto. Eu montei esse cronograma. Em 8 semanas dá para você estudar. Se você pegasse todas as lives que eu digo para você assistir, você passasse essas 8 semanas estudando o que eu mandei você assistir, você em 8 semanas você termina. Termina fazendo questão, estudando os temas e sabendo um montão de coisa. Você vai saber tudo? Não. Mas você vai saber muita coisa. Tá? Então ajuda muito. Depois de 8 semanas você tem o tempo todo só para fazer questão e revisar. Então essas 8 semanas a proposta é revisar todos os temas. Tá? Tá dizendo aqui, mas é bom continuar com as lives quando passar. Aí que vai ser melhor, que eu vou fazer a live já despreocupado, não vou estar no aperreio, e já vai ter live gravada, já vai ter tudo. Eu já vou fazer live só para atualizar, só de questão e dessas coisinhas. É verdade. Mas é muito bom fazer live, eu gosto. Não é uma coisa que eu acho ruim, não. Não é nenhum sacrifício para mim. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom mesmo. Então é isso. Como é que eu faço para entrar no grupo? Oportunidade. Um colega meu diz assim, que a oportunidade é como uma pessoa que é toda cabeluda pela frente e toda careca por trás. Quando ela vem de frente para você, você consegue agarrar, porque tá cheio de cabelo, né? Mas quando ela passa, já é careca, já não dá para você agarrar. Então é a oportunidade de vocês. Do mesmo jeito que eu tô aproveitando as oportunidades que eu tenho, vocês têm que aproveitar as que vocês têm. Se você aí tem o seu curso, Medicurso, Medicel, Quality, Sanar, qualquer curso que você tem aí, você está estudando o seu cronograma, beleza, continue, seja feliz e aprenda aí muito, que é muito bom e você vai conseguir do mesmo jeito, não tem nada a ver não. Eu não estou dizendo que o único jeito da gente passar vai ser estando no grupo, não é isso que eu estou dizendo não. O grupo é uma das coisas que vai ajudar você a passar, né? Mas se você entrar no grupo, com certeza vai coordenar aí todo o seu estudo, tá? Então, como é que faz para entrar no grupo? Manda uma mensagem para mim aqui no Instagram, que aí eu dou o meu número de telefone para você, e aí você me chama lá e eu adiciono você sem problema, tá? Paga alguma coisa? É gratuito, galera. Eu não tô aqui para vender nada para vocês, tá? É gratuito. Eu tô querendo passar.
querendo passar e tô querendo levar um meio mundo comigo. Eu quero passar e vamos embora. Abre a porta aí para entrar todo mundo. Pronto, é isso que eu quero. Se fizesse assim, ó, imaginou? Aumentou a aprovação do Revalida em 30%. Olha, eita, ia ser bom, não é não? Pra gente esfregar na cara do povo. Olha aí os supostos médicos aí. Então, esse é o intuito. Manda mensagem pra mim aqui que eu agrego, não tem problema não. Aqui a gente tá pra se ajudar, tá? Tem um colega meu que diz assim, rapaz, tu é muito doido. Para com esse negócio. Tu tem que... tu não, como é que ele diz assim? Ele diz que eu me envolvo muito, mas eu sou assim. Se eu tô fazendo um negócio, eu tenho que cair de cara no negócio. Se eu não cair de cara, eu não consigo fazer. E aí eu tô noiado. Eu tô aí, ó, o dia todo só pensando nisso. É revalido de manhã, de tarde e à noite. À noite não, à noite eu tô dormindo. Mas revalido de manhã e à tarde. E aí fazendo questão e... Vocês veem, olha, eu já tem gente aqui que eu tenho certeza que você recebeu uma mensagem minha de 2 horas da manhã. 2 horas da manhã você recebeu uma mensagem. Eu dizendo lá, olha, criei um grupo. Ah, que louco, né? O cara é muito doido, não? Eu fico pensando assim, é loucura total. Mas eu tenho que estar assim, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que estar fazendo alguma coisa para poder estar dentro do espírito, né? Eu estou no espírito do Revalida. Por isso que eu gostaria que a maioria das pessoas também tivesse nesse espírito, né? Às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas que não têm tempo de estudar. Então tudo isso é para ajudar, tudo para ajudar. Beleza? Faça no seu tempo. Manda uma mensagem para mim aqui que eu agrego, não tem problema não. Todo mundo pode estar. Se tiver... eu já tenho 5, já são 5 grupos de intensivo. Olha que noia. Rapaz, o cara tem que ser muito noia para fazer isso aí. Tô 5 grupos de intensivo já. E aí, se tiver que fazer 6, 7, 8, não tem problema, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma para mim não. A gente vai fazendo aí. Beleza? Então vamos continuar. Linfoma gástrico. Depois dessa pausa, aí, linfoma gástrico. Tá? O estômago, então, é o lugar onde mais tem o linfoma. O lugar do trato gastrointestinal onde vai ter mais linfoma. Tá? O linfoma malte. Vai dar mais em homens, geralmente 60, 70 anos aí. E a gente aí vai ter sintomatologia, né? Para a gente poder fazer a endoscopia digestiva alta. Vai ter fatores de risco onde a gente vai fazer essa endoscopia digestiva alta, certo? Por exemplo, se eu tiver uma gastrite inespecífica, se eu tiver ulcerações, né? Ou então eu vou ter aí um padrão de crescimento alterado, certo? Agora, o interessante do linfoma é que ele não forma massas, tá? Você vai ter a alteração, mas ele não vai formar massas gástricas, certo? Ele vai ser só a ulceração e o padrão de crescimento aí é para submucosa. Beleza? Quer entrar no grupo? Manda mensagem. Manda mensagem lá no direct do Instagram. Aqui no direct do Instagram, né? Não fica escrevendo aqui que eu não vou olhar, não. Nem imagine o tempo da pessoa pegar, ver os... Não, manda um direct pra mim lá, que eu digo pra você como é que você vai fazer, tá? Que mais? Ó, então linfomas malte, eles não são tão ruins como os adenocarcinomas, então nós podemos unicamente tratar com a erradicação da Helicobacter pylori. Eu posso fazer somente isso. Nesses tumores que não são aí sintomáticos, são poucos sintomáticos, eu posso fazer unicamente o tratamento da Helicobacter pylori. Certo? Porque eles são tumores aí que não vão desenvolver tanto. Então não tem muito risco, eu posso fazer unicamente a erradicação. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um tumor, linfoma, na biópsia, eu vou ter que fazer a erradicação da Helicobacter. Isso daí é para qualquer um, né? Porque a Helicobacter é fator de risco para todos os cânceres. Então, qualquer um deles eu vou fazer erradicação. Aí, por que isso? Porque a sobrevida desses pacientes que têm linfoma é muito alta. É muito alta. Ela é mais do que 95% depois de 5 anos. Então, por isso que é legal que a gente pode fazer o tratamento unicamente erradicando a Helicobacter. Certo? Então, só isso em relação ao linfoma. Em relação ao tumor carcinoide neuroendócrino, que também caiu na questão lá em cima, que a gente vai falar sobre ele, a gente tem os tipos desse tumor. Eu tenho tipo 1, tipo 2 e tipo 3, certo? A maioria desses tumores ele dá em mulheres entre 45 e 50 anos de idade e ele leva, certo? São condições que levam à hipergastrinemia. São tumores carcinoides. Então, esses tumores carcinoides vão gerar hipergastrinemia, ou seja, alta produção de gastrina. E a gente tem uma síndrome
que vai gerar múltiplas úlceras por causa do excesso da produção de gastrina, que é isso daí que é associado. Tá? A síndrome de Zollinger-Ellison. Síndrome de Zollinger-Ellison, então, é uma síndrome que aumenta a produção de gastrina, e aí esse aumento da produção de gastrina vai gerar múltiplas úlceras, e principalmente em lugares que não são comuns do estômago, por causa do excesso da produção de gastrina. Se tem muita gastrina, vai ter muito ácido clorídrico, certo? Então a gente tem uma ausência da inibição dessa gastrina, por isso aí que tem topado de tudo. Então o tipo 2 vai estar associado à síndrome de Zollinger-Ellison. O tipo 1, então, que é o mais comum, que não é o associado à síndrome, ele vai estar associado com a gastrite crônica atrófica também. Os adenocarcinomas, como a gente falou, eles estão associados à gastrite crônica atrófica e os tumores carcinoides também, neuroendócrinos. Só que os de tipo 1, certo? Os de tipo 1, então, eles são aí multifocais. Então a gente tem, você vê o estômago lá. Quando a gente tem um adenocarcinoma, geralmente é um adenocarcinoma, não tem muitos adenocarcinomas. Então, se você tiver tumores multifocais ali, você já pode desconfiar aí da presença de tumores carcinoides. Certo? Beleza? E o tipo 3, então? Ele é o mais agressivo, que dá metástases a distâncias. Certo? Então, tipo 1, associado à gastrite atrófica crônica, é o mais comum e é multilobular, é multifocal. O tipo 2 é associado à síndrome de Zollinger-Ellison, que é a síndrome que dá múltiplas úlceras, com o aumento da produção de gastrina, certo? E os tumores do tipo 3 são os tumores carcinoides mais agressivos, que vão dar metástases à distância, certo? É isso que a gente tem que saber desses tipos. O diagnóstico é feito com a endoscopia e biópsias múltiplas. Aí você vai ver dois marcadores, certo? Dois marcadores que podem dar aí um monitoramento dessas lesões, tá? Vou falar eles, que é a cromogranina A, é um marcador, e outro é o outro marcador. Você pode fazer cintilografia, certo? Para os receptores de somatostatina. Aí o marcador que você vai utilizar nessa cintilografia é o octreotide, certo? Octreotide. Então, eu posso medir o nível de cromogranina A, que é um marcador para o diagnóstico e para a monitorização dessa patologia, e eu posso fazer uma cintilografia com o octreotide. São as duas coisas que a gente pode fazer. E, logicamente, o principal, que é a endoscopia com biópsias múltiplas. Como é que é o tratamento aí desse tumor carcinoide? O tratamento é cirúrgico, certo? Se for do tipo 1 e do tipo 2, que ele não é tão agressivo, eu posso, em tumores menores de 1 centímetro, eu posso fazer o tratamento endoscópico, certo? Se tiver até 5 lesões menores de 1 centímetro, eu posso fazer o tratamento endoscópico. Agora, nos casos dos tumores tipo 3, então eu vou fazer a gastrectomia, certo? Subtotal ou total, vai depender da área acometida, e a linfadenectomia em D2, certo? Então, tratamento é a gastrectomia com linfadenectomia em D2, parcial ou total, depende de onde estiver, e se for do tipo 3, e se for do tipo 1 ou 2, eu vou fazer o tratamento endoscópico se forem tumores até 5 lesões menores de 1 centímetro. Aí eu posso fazer. Agora que não tem invasão, né? Se tiver invasão, aí eu já não posso fazer. Tá? Não pode ter invasão. Certo? Então, do tumor carcinoide a gente falou os tipos, em quem dá mais, e falamos o diagnóstico. Aí demos 3 coisas que você pode usar o diagnóstico. A endoscopia com biópsia, a medição da cromogranina A e a cintilografia com octreotide. Tá? São as 3 coisas que dá o diagnóstico. No tratamento, o tipo 1 era o tipo 1 e tipo 2, que eram menos agressivos, a gente podia fazer em lesões, menos de 5 lesões, menos de 1 centímetro, eu podia fazer o tratamento endoscópico. E se fosse, e não invasivas, né? Não tem invasão. Agora, se fosse o tumor tipo 3, aí eu já partia para a gastrectomia com linfadenectomia. Certo? O tipo 2 está associado à síndrome de Zollinger-Ellison, o tipo 3 é mais agressivo e causa metástases à distância, e o tipo 1 ele é o mais comum, está associado à gastrite crônica atrófica.
certo? Dá mais em mulheres, 45 aí 50 anos de idade, que está associado à hipergastrinemia. Então são tumores produtores de gastrina, certo? Certo. E o que mais tem para a gente falar para a gente poder terminar? Algumas poucas coisinhas, ó. Síndrome carcinoide. O que é a síndrome carcinoide? É quando eu tenho, por exemplo, um tumor que é carcinoide, ele já está em estadio avançado, certo? O síndrome carcinoide, então, é um estadio avançado. E só vai apresentar a síndrome carcinoide quem já tem metástases. Então, tumores avançados que têm metástase. O paciente, então, ele tinha um tumor carcinoide e, de repente, ele tem um quadro clínico diferenciado, uma sintomatologia diferenciada. Ou ele tem rubor facial e rubor torácico, ele apresenta cólicas, diarreia, certo? E insuficiência cardíaca e broncoconstricção. É um tumor carcinoide, tá? É um síndrome carcinoide, é um estadio avançado desse tumor. Para alívio dos sintomas, então, a gente pode usar o octreotide para reduzir a serotonina. E a cirurgia para retirada do tumor e a quimioterapia são os tratamentos aí alternativos, certo? A gente pode usar o octreotide, a cirurgia e a quimioterapia para o tratamento do síndrome carcinoide. Por que acontece o síndrome carcinoide, então? Por causa da hipersecreção de serotonina. É isso que acontece, certo? Nas metástases, aumentam o nível de secreção de serotonina e aí eu tenho nessas metástases essas alterações, certo? Agora, só uma coisa que eu tenho para falar. Só uma coisa. Não vou falar duas não, é só uma coisa. Do mesmo jeito que a classificação de Borman, a classificação japonesa, eu só falei uma coisa. Dos tumores estromais gastrointestinais, eu só tenho uma coisa para falar. Se você quiser que eu fale mais, eu falo. Mas só tenho essa coisa. Não tenho mais nada não. Viu? É só uma coisa. Ó, quando ele falar de tumor gastrointestinal estromal, você vai fazer assim. Ó. Você vai pensar assim. Ó, que ele é das células de Carral, certo? As células de Carral, quais eram as células? Células marca-passo, né? Do peristaltismo ali, do estômago, né? Isso, células de Carral. Então, é no células de Carral. Ele tem expressão de antígeno CD117, que está associado com o receptor c-KIT. Pronto. Só é isso que você tem que saber. Só isso, Rafael? É, só isso. Se ele perguntar para você sobre tumor estromal gastrointestinal, ele vai perguntar isso daí. Tá? É isso aí. De novo, digo de novo, ó. Células de Carral, CD127, receptor c-KIT. Pronto. É isso que você tem que saber. Quando ele falar tumor estromal, você tem que pensar nisso. Certo? Vai pensar nisso. O que é o tumor estromal? Então, tumor que dá aí nas células de Carral. Certo? Essa célula, ou Cajal, né? Em português é Cajal. Carral em espanhol, né? Células de Cajal. Essas células são as células do marca-passo. Então, ela tem a expressão do antígeno CD27 quando tem alteração. E essa expressão do antígeno CD27 é por causa da alteração do receptor c-KIT, certo? Que vai se ligar a essa proteína KIT, certo? Então, ele tem um receptor nessas células de Carral, que é o receptor c-KIT, que se liga a uma proteína KIT, tá? E para poder expressar esse receptor, essa célula expressa através do antígeno CD117. Então, eu tenho uma alteração desse antígeno, por isso eu vou ter mutação no receptor. E aí eu não vou poder ligar a proteína. Essa é a lógica do tumor gastrointestinal estromal. Essa é a lógica. Como é que é o tratamento dele? O tratamento é cirurgia e imatinib. Tratamento de cirurgia e imatinib. Pronto. É isso daí que eu tenho para falar de mais importante. Eles são tumores que dão muitas metástases, tá? Então eles podem ser no estômago, no intestino delgado, também colo retal. Certo? Principalmente no estômago, esses tumores gastrointestinais estromais, certo? Aí, então, eles geralmente são assintomáticos, diferente dos linfomas, eles vão gerar massa abdominal, podem gerar hemorragias, podem gerar metástases e a disseminação hematogênica, certo? Atingem aí de metástases o fígado e o peritônio. Mas o que é o mais importante para você lembrar, porque isso daí é decorativo, se ele perguntar para você, vai perguntar isso aí, ele vai dizer, onde é que está a alteração? Na célula de Cajal. Qual é a alteração que você tem? Você tem a mutação do receptor c-KIT, que liga a proteína KIT. E onde é que está o problema? A expressão é de onde? Do antígeno CD117, tá? Antígeno CD117,
proteína C, o receptor c-KIT, que liga a proteína KIT das células de Cajal. É isso aí. Quer ver como é que cobram isso na questão? Vamos lá, questão 23, lá em cima, aquela que a gente pulou. Vamos fazer ela e aí eu deixo vocês descansarem, tá? Questão 23, olha aí. Ó. Veja que audácia do cara perguntar um negócio desse, né? Em relação aos tumores estromais gastrointestinais, assinale a alternativa incorreta. Letra A. As células de Cajal exudam normalmente a proteína KIT. Letra B. O sinal de transdução patológica KIT é um evento central na patogênese dos tumores estromais gastrointestinais. Letra C. A exudação da proteína KIT é avaliada tingindo os tecidos de antígeno CD117. Letra D. O antígeno CD117 é parte do receptor da proteína KIT e está presente em 95% dos tumores estromais gastrointestinais. Letra E. A célula de origem dos tumores estromais gastrointestinais é o enterócito. E aí? Qual é a resposta está errada? Ele quer saber a errada, né? É isso. A errada que ele quer saber? Que eu vi tudo certo e vi uma errada. Isso, a errada. Qual é a errada? As células de Cajal exudam normalmente a proteína KIT. Letra B. O sinal de transdução patológico KIT é um evento central da patogênese dos tumores estromais gastrointestinais. Letra C. A exudação da proteína KIT é avaliada atingindo os tecidos do antígeno CD117. Letra D. O antígeno CD117 é a parte do receptor da proteína KIT e está presente em 95% dos tumores estromais gastrointestinais. E letra E. A célula de origem dos tumores estromais gastrointestinais é o enterócito. Não é o enterócito, é a célula de Cajal. Você só precisava saber disso, célula de Cajal. Mas a gente falou dessas coisas, né? O receptor c-KIT, que tem aí esse antígeno CD117, que é marcado, ó, eu marco. O antígeno CD17, o receptor da proteína KIT, está presente em 95% dos tumores estromais gastrointestinais, tá vendo? Todas as informações aí legais. Fizemos essa questão só como questão para adquirir o conhecimento, né? Não é uma questão que vai ser provável de cair pra gente. Mas, em relação ao assunto, o que ele poderia cobrar no Revalida, que eu creio, é a célula de Cajal. Perguntar para você. Isso aqui ele queria que você soubesse. É a célula que está envolvida, então a célula de Cajal, certo? Tem o receptor c-KIT, que é da proteína, que tem um antígeno CD117, e aí ele exuda a proteína KIT, tá certo? Então é isso aí, galera. É isso aí que tem para vocês saberem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti. Se você se divertiu, eu já fico feliz, tá? Espero que você tenha gostado dessa live, que tenha servido para vocês, que a gente tenha aprendido algumas coisas ou que tenha revisado, né? Porque muitos de vocês aí já são até especialistas, já sabem muito, né? Sobre determinados temas. Então a gente tem aqui pediatras, a gente tem cirurgiões, a gente tem clínicos gerais. Então espero que eu ajude você no que você ainda não domina tanto, né? Porque eu domino um pouquinho de cada coisa, mas eu espero ajudar naquilo que você precisa. Beleza, galera? Então até amanhã na próxima live, tá? Amanhã a gente tem mais live. E quem quiser fazer parte do grupo, manda mensagem aqui no Instagram que eu respondo vocês, tá? Tchauzinho, até mais, até a próxima live. Até amanhã, meio-dia. Para você que está aqui no YouTube, também muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na nossa próxima live. Beleza? Tchauzinho e até mais.